E você sempre acaba nos relacionamentos sendo a que resolve, a que cuida, a que se doa mais. Não é azar, é um padrão. Um padrão que você carrega e que atrai exatamente esse tipo de pessoa para perto de você. Hoje eu vou te mostrar de onde isso vem. Uma cliente me contou uma vez algo que eu já ouvi várias vezes de formas diferentes. Ela me disse assim: eu sempre atraio pessoas que precisam muito de mim. No começo eu até me sinto valorizada, mas depois de um tempo eu percebo que eu tô dando muito mais do que eu recebo. E quando eu me canso, a pessoa acaba se afastando. E aí ela me perguntou: por que que eu faço isso? Porque eu sempre escolho gente que me esgota. Só que a verdade é, ela não está escolhendo, ela está atraindo. E tem diferença. Quando você escolhe, você decide conscientemente. Quando você atrai, é o seu sistema inconsciente que está operando. E o que está por trás disso não é falta de amor próprio, não é baixa autoestima. Pelo menos não do jeito que a gente costuma pensar, tá? É algo mais profundo, algo mais enraizado. É um padrão de merecimento que foi construído lá atrás, provavelmente na infância, e que hoje faz você atrair gente que exige demais, porque no fundo você acredita que precisa provar que merece ser amada. Se isso fez sentido para você, fica aqui comigo, porque hoje eu vou explicar exatamente como esse padrão funciona, de onde ele vem e o que você pode fazer para começar a atrair relações mais equilibradas. Primeira coisa que você precisa entender: você não nasceu achando que precisa se esgotar para se sentir amada. Você aprendeu isso. E geralmente aconteceu assim. Quando você era criança, você percebeu que quando você era útil, quando você resolvia, quando você cuidava, você recebia atenção. Pode ter sido a situação, alguma situação ali com a sua mãe, que só te elogiava quando você ajudava. Pode ter sido com seu pai, que só te olhava quando você trazia boas notas da escola. Pode ter sido quando você viu que, se cuidasse dos seus irmãos mais novos, você ganhava aprovação. E ali, o seu cérebro registrou: eu sou amada quando sou necessária. E aí isso virou um sistema operacional da sua vida. E hoje, adulta, você entra numa relação e sem perceber, tá? Isso é inconsciente. Sem perceber, você acaba repetindo esse padrão. Você doa mais, você cuida mais, você sustenta emocionalmente. E quando a pessoa não retribui na mesma medida, você não sai. Você se doa ainda mais. Porque no fundo, você está tentando provar que merece ser amada, do jeito que você tentou provar lá atrás, quando criança. Mas tem uma segunda camada nisso, que é ainda mais invisível, e que explica por que você não consegue sair desse ciclo, mesmo sabendo que deveria. Muitas mulheres que atraem relações desequilibradas carregam uma culpa inconsciente. E essa culpa não veio, de algo que elas fizeram, veio de algo que elas absorveram. Vou dar aqui um exemplo. Imagine uma menina que cresce vendo a mãe sofrendo num casamento bem difícil e complicado. A mãe não fala nada, mas a filha sente. E ela acaba absorvendo a tristeza da mãe, a frustração da mãe, a solidão. E, sem perceber, ela pensa: se eu tivesse sido diferente, talvez minha mãe fosse mais feliz. Isso não é lógico, tá? Mas é o que o inconsciente acaba registrando. E aí, quando essa menina vira uma adulta, ela entra em relações onde ela tenta salvar o outro. Por quê? Porque inconscientemente ela está tentando salvar a mãe
que ela não conseguiu salvar. Ou pior, ela atrai pessoas emocionalmente indisponíveis, porque no fundo ela acredita que não merece mais do que a mãe teve. Isso se chama lealdade invisível. Você não trai a história da sua mãe sendo mais feliz do que ela foi. Então você reproduz o sofrimento dela sem perceber. E tem um terceiro ponto, que é o mais difícil de aceitar, mas é o que realmente muda quando você entende. Agora vem uma parte mais desafiadora que realmente mais dói. Você atrai pessoas que exigem demais de você, porque no nível inconsciente você precisa repetir a dinâmica que você conhece. Vou simplificar. Se lá atrás você aprendeu que precisa se esforçar para ser amada, hoje você não sabe como receber amor fácil. Amor que não exige nada em troca acaba te assustando, porque no fundo você pensa assim: se ele me ama assim, sem eu precisar fazer nada, é porque ele não me conhece de verdade. E aí você se sabota, ou você se afasta, ou atrai alguém que confirma essa crença antiga. Eu só tenho valor quando sou necessário. E aí o ciclo continua, continua, continua e nunca termina. Não porque você gosta de sofrer, mas porque o inconsciente sempre busca o que é familiar, o que é conhecido, mesmo que esse conhecido seja dor. Enquanto você não reprogramar essa crença lá na raiz, você vai continuar atraindo o mesmo tipo de relação, só que com pessoas diferentes. Então, a pergunta que fica é: como você sai disso? Porque não é sobre cortar todo mundo e começar do zero. É sobre reorganizar de dentro para fora. Primeira coisa, você não vai mudar sozinha, lendo um livro ou fazendo uma afirmação positiva qualquer. Porque esse padrão, ele não tá só na sua cabeça, ele tá no seu corpo, ele tá no seu sistema nervoso, ele tá no seu campo, nas suas crenças sistêmicas. Então, o caminho de saída tem três passos. Primeiro, reconhecer o padrão. Você precisa olhar para sua história de relacionamentos e ver a repetição. Não é sobre culpar ninguém, tá? É sobre perceber. Eu sempre acabo no mesmo lugar. Por quê? É essa identificação, tá? Esse reconhecimento. Segundo passo, identificar a crença raiz. Qual é a crença que você carrega sobre amor? Eu só sou amada quando sou útil? Eu não mereço receber tanto quanto dou? Se eu parar de cuidar, vão me abandonar? Quando você consegue nomear a crença, ela perde metade do poder. Passo 3: reprogramar. Reprogramar no seu corpo, no seu campo, não só na mente. E aqui é onde a maioria das pessoas trava, porque não adianta saber que você merece mais. Você sabe que você merece mais, mas você precisa sentir isso no seu corpo. Isso não acontece da noite para o dia, tá? Porque acaba exigindo trabalho sistêmico para soltar lealdades invisíveis, trabalho energético para limpar o que você absorveu que não é seu e trabalho emocional para reprogramar como você se relaciona. Não é fácil, muitas vezes não é rápido, mas é totalmente possível. E quando você reorganiza isso tudo de dentro para fora, você para de atrair gente que te esgota. Não porque você virou outra pessoa, mas porque você parou de emitir a frequência de quem precisa provar que merece amor. Então, vamos recapitular aqui. Você atrai relações que exigem demais porque você aprendeu que amor é condicional, ou seja, que você só é amada quando você é útil. Você carrega culpas e lealdades invisíveis que te fazem repetir padrões familiares.
E você inconscientemente escolhe quem confirma essa crença antiga. Porque lembra? O conhecido, o familiar, mesmo que doloroso, parece mais seguro. E isso não é sobre você ser errada, tá? Não é sobre isso. É sobre você ter aprendido a sobreviver de um jeito que hoje, na sua realidade, não te serve mais. Mas quando você entende isso, quando você realmente vê de onde isso vem, você para de se culpar e começa a se reorganizar. E aí as relações mudam. E não é porque você virou perfeita, mas porque você parou de aceitar migalhas, achando que é tudo que você merecia. Olha, se você se reconheceu nesse vídeo, eu quero que você faça uma coisa, uma única coisa ainda hoje. Pensa na sua última relação que acabou te esgotando, ou até na sua relação atual aí que você está vivendo, e pergunta para você mesma: o que eu estava tentando provar para essa pessoa? Não precisa responder agora, tá? A resposta ela não precisa vir de forma imediata. Só deixa essa pergunta ecoar, porque às vezes só nomeando esse padrão, você já começa a sair dele. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui me contando nos comentários. Qual foi a crença sobre amor que você aprendeu lá atrás? E se você quer aprofundar esse trabalho e realmente reprogramar todos esses padrões, eu trabalho exatamente com isso. Ah, e se inscreve no canal, porque toda semana eu trago conteúdos assim, profundos e reais. Até o próximo vídeo.